Vamos continuar nosso papo sobre cavalo, que eu comecei a falar lá no outro vídeo, sobre a figura arquetípica cavalo. E aí, né, isso tudo começou por esse lado, né, de falar assim, olha, gente, vocês já perceberam que o cavalo ele vai aparecer no tarô em algumas cartas, né, sejam nos cavaleiros, como por exemplo lá no tarô de Marcélia, lá na carta do carro. No Lenormand a gente tem o cavalo, alguns outros oráculos, algumas outras religiões usam a figura do cavalo. E a gente começou a conversar um pouco sobre o porquê. E aí eu falei sobre esse magnetismo, sobre, né, o que o cavalo representa. Então, desde as sociedades, né, mais primitivas, né, desde desse homem primitivo, a gente tem ali na nossa natureza, né, um aspecto muito instintivo de magnetismo com a figura cavalo. Em parte porque ele versa muito sobre essa liberdade, que é uma liberdade, né, de correr pelo campo. Já observou um cavalo? Nossa, filme sobre cavalo, eu acho incrível. Nessa coisa do cavalo ser livre, percebe que mesmo quando você consegue domesticar, não é uma questão de uma domesticação, assim, ele não aceita ser domado por qualquer pessoa. Por quê? Quando alguém monta no cavalo, é uma simbiose que acontece, ele precisa te aceitar ali, né? Senão ele te joga para fora do cavalo. Então, o arquétipo, a figura arquetípica do cavalo vai versar, vai falar com a gente intimamente sobre algumas coisas, sobre o instinto, sobre a questão da liberdade, o movimento, é como se ele fosse ali um acelerador, né, das nossas pernas, ele leva a gente em lugares que a gente não conseguiria antes, pensando lá naquela questão mais primitiva. Vai falar sobre o serviço, né? Você aumentou também as possibilidades de serviço, né? De tomar conta de mais terras, né? De trazer levar mensagens mais rapidamente, comunicar coisas mais rapidamente, né? Estabelecer coisas. Fala muito sobre, até hoje, a questão do poder. Então, quem tem um cavalo, gente? Quem tem dinheiro para manter o cavalo, a ração do cavalo, o cuidador do cavalo, o lugar onde o cavalo, né, vai estar morando, né, o aras, a fazenda, né? Claro que existem exceções, mas, né, vamos entrar no consenso que o cavalo ele é um símbolo máximo, né, de poder. E é o poder e velocidade. Pensa lá na Ferrari, não é à toa que tem um cavalinho lá, né? E também da libido, né, dessa pulsão, dessa inspiração, dessa coisa, né, da natureza de fogo, que é o cavalo, né? Você tem que ter uma relação muito grande com o ar, mas também tem uma ligação muito grande com o fogo do espírito. É por isso que em algumas religiões também o cavalo vai estar lá no meio dessa conversa toda. Mas aqui a gente vai falar sobre os cavaleiros. E por quê? Sobre a observação do que o cavalo também fala naquela carta. Então, quando a gente fala principalmente sobre tempo, né, no tarô, os cavalos podem dar uma pista sobre as coisas. Quando a gente olha, por exemplo, vamos fazer um contraponto aqui com o cavaleiro de ouros e o cavaleiro de espadas. É uma fotografia parada no tempo. Então você vê tudo paradinho, tá? Não tem um arzinho, não tem um cabelinho, não tem nada fora do lugar. Quando eu olho para o outro cavaleiro de espadas, olha só como tudo é urgente aqui. Tudo é rápido, você percebe, você sente, quase sente o vento em você, né? Tudo em movimento. Então, esse cavalo paradinho aqui, o que ele adiciona para a carta? Ele adiciona o foco, a constância, o entendimento que na natureza a gente planta as coisas, a gente pode regar e cuidar bem, mas a gente não acelera o tempo das coisas. Então aqui tudo é mais calmo, tudo é mais tranquilo, tudo é mais parado. Então eu preciso aguardar, e esse é um tempo que pode ser longo. A gente fala aqui sobre foco mesmo, constância, falar faz o seu. Aqui eu tô falando sobre urgência, eu tô falando sobre proatividade, eu tô falando sobre agilidade. E aí, vamos combinar que não existe, tá? Algo que é bom e algo que é só ruim, ok? Por quê? Porque essas coisas, elas podem mudar de acordo com a situação. Às vezes é importante que você haja com urgência. Então, um familiar
sofreu um acidente, está lá no hospital, ninguém veio para atender. Você não precisa ser um pouco como esse cara aqui? Você não precisa se impor um pouco mais e buscar agilidade e mostrar a urgência das coisas? Então, tudo isso depende. Quando eu olho para o cavaleiro de paus do elemento fogo, olha só, ele é até vermelhinho como fogo, né? Ele tem um alaranjado, mas percebe que em contraposição a esse daqui, ele tá um pouco mais lento. Ele tá o quê? Ele tá fazendo até uma pose, gente. Ele tá ali, ó, trotando e não parece que ele parou para fazer uma foto? O que isso vai falar sobre lá no começo? Lembra que eu falei sobre o magnetismo que o cavalo exerce? Sobre essa coisa da sedução, sobre essa coisa, né, que às vezes é implícita, é inata da pessoa. Então aqui eu tô falando sobre essa inspiração também, eu tô falando sobre a sedução, eu tô falando sobre esse desfilar. Às vezes a gente precisa desfilar para conquistar. E aqui, cavaleiro de copas, eu tô vendo um cavalo que ele tá indo. Mas ele não tá indo que nem o cavalo de espadas e o cavaleiro de espadas, indo com toda a sede ao pote para resolver o que precisa resolver. Também não tá indo fazendo pose, fazendo saltos, ele não tá nessa vibe exibicionista, mas ele tá indo, também não tá parado. Ele tá indo devagar. Lembra que eu falei da simbiose cavalo-cavaleiro? Possivelmente esse cavalo aqui, ele tem essa ligação e uma consciência de que, opa, também não posso ir aqui, ó, rapidão. Por quê? Porque senão eu desperdiço o que tem dentro da copa do meu cavaleiro. Então, a copas é o elemento que vai falar sobre água, vai falar sobre sentimento, vai falar sobre emoção. A emoção é uma coisa que ela precisa ser sentida, ela precisa ser curada, ela precisa de tempo, né? A água, ela é fluida, ela não é o ar que ultrapassa tudo. Também não é o fogo que lambe tudo e que deixa, às vezes, a gente, né? Viu aquele filme lá? Tem um filme que minhas filhas viram, do fogo, né? Tem aquela coisa da labareda, tem aquela coisa de juntar na chaminé e de ficar olhando, tem as formas do fogo. Não é essa coisa hipnótica também, né? A água, ela é fluida, né? Ela corre e, obviamente, ela pode ir como uma correnteza, mas aqui a gente fala sobre esse olhar para sua copa e não deixar essa água escapar. É olhar com cuidado, é cuidar dessa emoção, é cuidar do que tem dentro desse copo, dessa copa. Então, aqui eu tô falando de uma tranquilidade, eu tô falando sobre passo após passo, sem pressa, ok? Essas informações todas adicionam entendimento, tá? Não quer dizer que a carta fala só sobre isso, mas isso vai adicionar um pouco de entendimento para vocês. Também vai adicionar o entendimento que numa escala de correria, esse daqui não está com pressa, esse daqui tem muita pressa, esse daqui ele tá indo, mas ele tá aproveitando para tirar foto, para se exibir, para falar. Então, em algum momento ele vai dar uma corridinha, no outro ele vai dar o salto. Lembra lá da prova do hipismo? A prova dos saltos, que é aquela prova toda garbosa, toda, nossa, tem uma pose e tudo mais. E aqui ele tá indo tranquilamente, devagar, se chega longe, né? Tem o tempo da conquista, não se fala, né? Conquista é uma coisa que a gente vai fazendo com o tempo. Então, esse daqui tem esse tempo. Espero que tenha ajudado. Se você tiver interesse em fazer o curso comigo, em breve eu vou abrir turma nova, você sinaliza o seu interesse na lista de espera que está na bio. Se não, mas você gostou, você, por favor, me ajude aqui, recompartilhe, comente, curta e envie isso para alguém que você já vai estar me ajudando pra caramba a compartilhar esse conhecimento.